Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, desejar um grande Natal para todos vocês, que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade e convivência em família, que é a coisa mais importante de tudo. E o Palmeiras quer dar um chapéu no São Paulo em pleno Natal. O Verdão promete para as próximas horas uma oferta oficial ao Botafogo por Marlon Freitas, o mesmo volante que eu contei para vocês com exclusividade ao longo da semana, que estava avançando nas tratativas com o Tricolor. Marlon Freitas seria trocado por um jogador do São Paulo, Ferrarese ou Pablo Maia. Também contei para vocês que o Marlon se interessou com a possibilidade de mudança de ares. Ele teria um salário maior no São Paulo, além de um contrato mais longo. Seu vínculo com o Botafogo se encerra em dezembro de 2026. Mas, com a entrada do Palmeiras na jogada, dá para dizer que o Verdão vira favorito. Até porque o Abel Ferreira já aprovou a contratação do Marlon Freitas e entende que o Marlon pode ser o primeiro volante que o Verdão busca já há algum tempo. O Palmeiras havia feito uma série de tentativas no mercado, entre elas de Marcel Ruiz, volante que pertence a um time mexicano, mas só topa sair de lá para jogar no futebol europeu. O Palmeiras também tem a intenção e o interesse de contratar Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, mas esse negócio só deve acontecer na metade de 2026, quando o Fabinho fica livre do seu vínculo por lá. Diante disso, com o Marlon Freitas bem mais disponível, agora resta que Botafogo e Palmeiras se encaixem. Importante dizer que Palmeiras e Botafogo têm sido concorrentes, rivais nos últimos anos. Leila Pereira e John Textor chegaram a trocar farpas publicamente. Vamos ver se isso pode ser um empecilho. Só para completar, registrar ou lembrar que Aníbal Moreno, volante titular durante a boa parte da temporada, foi negociado nos últimos dias com o River Plate, operação de 7 milhões de dólares, enquanto Emi Martínez, que é o único para a posição, não conseguiu convencer. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou com uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance do Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibáñez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al Ahly da Arábia Saudita, jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem.
O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem o bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.